Resolução de questões de poder regulamentar, a segunda parte aí, ok? Questão 16. Por meio do poder regulamentar, a administração pública poderá complementar e alterar a lei a fim de permitir a sua efetiva aplicação. O que acontece? Eu coloquei aqui uma bomba para quê? Para você cuidar quando tem uma situação dessa que você pode colocar tudo a perder. O que acontece? Complementar. Veja o seguinte, aqui eu tenho uma lei. Vou desenhar uma lei aqui, ó. Aqui tem o que? Tem algumas lacunas na lei. Aí vem quem? O decreto. E vem o que? Complementando essas lacunas para dar o fiel cumprimento a esta lei, certo? Então está complementando dentro do que? Dentro do que está previsto da lei. Não pode extrapolar o que está escrito na lei, não pode inovar e não pode alterar esta lei. Então por isso nosso item está incorreto. Então aí está a explicação, pode digitar, detalhar, esmiuçar, mas não alterar. Questão 17. O poder regulamentar é o poder que a administração possui de editar leis. Poder regulamentar edita leis ou regulamenta a lei? Regulamenta lei. Edita medida provisória? Não. Medida provisória não. Medida provisória é uma fonte primária. Então vamos supor que eu tenho medida provisória, ela está no mesmo patamar de quem? De uma lei. Aí abaixo dela está quem? O decreto, certo? O decreto que vai regulamentar uma lei, e uma medida provisória se converte em lei aí, de acordo com o processo legislativo que a gente vai ver adiante. Questão importante aqui, ó, que então decretos são chamados de que atos infralegais estão abaixo da lei, então são secundários. Questão 18. Em caso em que, mesmo existindo lei específica sobre determinada matéria, cumpre a administração criar mecanismos para aplicá-la. Perfeito? Perfeito. Nessas hipóteses surge o poder regulamentar. Ok. Que confere à administração a prerrogativa de editar atos gerais para alterar e complementar a lei. Tá vendo que o examinador ele não tem criatividade? Decreto altera a lei? Não. Então está errado. Questão 19. Havendo dificuldade na aplicação da lei editada pelo Poder Legislativo, que trata de matéria na área de saúde, o Presidente da República poderá, dado o seu poder regulamentar, editar decreto para complementar e garantir o efetivo cumprimento do ato legislativo. Ok, agora vejo que ele só colocou complementar e não alterar, então está correto. Questão número 20. O poder regulamentar da administração pública é possível, mediante portaria, alterar as suas atribuições de cargo público. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o poder regulamentar pode por meio de portaria. Primeira coisa, o poder regulamentar ele é do executivo, que vai ditar um decreto para complementar e esmiuçar uma lei para o seu fiel cumprimento. Perfeito? Então não vai ser mediante portaria. Primeiro erro. O segundo erro, vou utilizar uma portaria para alterar um cargo que ele é previsto por lei, ou seja, uma portaria altera a lei? Resposta, nem aqui nem na China. Errado. Questão 21. No Brasil, apenas excepcionalmente
Se admite ato normativo primário. Ato normativo primário no poder regulamentar. Quem são eles? São os chamados os decretos autônomos. Perfeito? Perfeito. Questão correta. Questão 22. O poder regulamentar tem por finalidade complementar leis no intuito de possibilitar a sua execução. Perfeito? A finalidade do poder discricionário, já vem com outra coisa agora, é propiciar a prática de atos administrativos insuscetíveis do controle do poder judiciário. Insuscetível do controle do poder judiciário, não. Porque o controle judiciário tem o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, ok? Tem nada a ver essa questão, mas está aí, a gente já respondeu. Faz parte dos atos também. O presidente da República, os governadores, os prefeitos podem estabelecer por decreto medidas que disciplinem a organização e o funcionamento da administração pública, sim ou não? Sim. Qual é a condição? Das suas respectivas esferas. Qual a condição? Que não ensejem no aumento da despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Perfeito? Perfeito. Questão correta. Questão 24. O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo Presidente da República que reduziu o número de ministérios. Reduziu significa que ocorreu o quê? Extinção. Agora nós vamos puxar aqui um decreto, que quem está batendo muito nele, chamado decreto autônomo, que ele pode disciplinar o que? A organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não ocorra o que? Aumento de despesa. Então, não pode aumento de despesa, não pode extinguir ou criar o que? Órgãos. Então veja, está extinguindo um órgão, eu não posso utilizar decreto autônomo. Perfeito? Então vamos lá. A partir da situação hipotética, julgue o item a seguir. A referida reforma administrativa poderia ter se materializado na edição de um decreto autônomo, em decorrência do poder regulamentar do Presidente da República. Resposta: não, porque eu estou extinguindo um órgão, e extinção de órgão somente por lei. Então, incorreta a nossa questão. Questão 25. Atenção ao símbolo. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam o preenchimento de lacunas legais e complementação da lei. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo duas coisas. Primeiro, que eles têm natureza originária. Segundo, visam o preenchimento de lacunas legais e complementação da lei. Preenchimento de lacunas legais e complementação da lei está certo, mas tem a natureza o quê? Atos do poder regulamentar tem a natureza secundária. Por quê? A lei que tem a natureza primária, depois vem o decreto que tem a natureza secundária. Vandeir, não tem o decreto autônomo? Sim, aqui é a regra. É isso que você tem que tomar cuidado. Por isso que está aqui o atenção. Então, regra, como regra, atos decorrentes do poder regulamentar tem natureza secundária. Perfeito? Questão 26, palhaçada. Olha a palhaçada dessa questão, meu povo. Josélia é chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público e editou um ato disciplinando regras para a participação de servidores no concurso de promoção. Então, editou o ato. O José, chefe de setor de recursos humanos.
Aí ele está dizendo assim que a edição do referido ato é o exemplo do exercício do poder regulamentar? Não, é do poder o quê? Normativo. O CESP trouxe que essa questão porcaria aqui estava correta. Perfeito? Então veja o que o Eli Lopes Meirelles fala. O poder regulamentar é a faculdade que dispõe os chefes do executivo, presidente da república, governadores, prefeitos, para explicar a lei para sua correta execução ou expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinados por lei. Então, matérias de sua competência ainda não disciplinados por lei. Eu vou abrir um parênteses aqui, ó, e lembrem daquela primeira questão que a gente estava comentando aí, não foi nesse bloco, acho que foi no bloco passado, que estava falando sobre uma regra geral que falava sobre o decreto poderá trazer matérias de competências ainda não disciplinadas em lei. Nós falamos que aquilo lá não era regra geral, que aquilo lá era o que? Regra, lembro? Específica. Tá aqui, ó. Então, quando ele quiser falar sobre a regra específica, ele vai ter que falar que ele está se referindo ao decreto autônomo, perfeito? Mas voltando à questão, aqui o Vicente de Paulo Marcelo Alexandrino também vão falar que o que? Para a administração genericamente considerada ficou o poder normativo. Então, nesse caso aí do João, é João o nome do cidadão? Ou tá aqui, José. Então, nesse caso, o José estava o quê? Estava no exercício do poder normativo e não no regulamentar, nos quais fundam os demais atos, demais atos de caráter normativo da administração. As competências para edição desses atos, de outros atos de caráter normativo, não se confundem com o poder regulamentar. Então você olha num livro, você estuda e vai para fazer a prova e vê uma questão dessa. O qual consoante acima é exclusivo. Aqui, ó, o Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino fala que o que? Poder regulamentar é exclusivo do chefe do Poder Executivo. Lembra quando ele trouxe aquela especificidade da comutar pena e conceder indulto lá por AGU? Era a delegação do Poder Regulamentar, que era mais a exceção da exceção, mas ele trouxe lá especificando, certo? Para você não errar aquela questão. Mas aqui então ele está dizendo assim que não é o que? O poder regulamentar, e sim o poder normativo, perfeito? Olha só, veja, veja a questão aqui, ó, caiu na Secretaria do Distrito Federal em 2017 para agente lá na área da educação. Em 2017, no mesmo concurso, mas para professor, ele coloca aqui, ó, a administração ao estar atos normativos, como resoluções, portarias, que criam normas estabelecidas de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar. Então, aquilo que o José estava fazendo era o que? Estava estabelecendo limitações administrativas gerais. Aqui ele está falando que o que? Está errado, porque é o que? Não é o que? Atos normativos, não é o do poder regulamentar, e sim do poder normativo. Então veja, no mesmo concurso para cargos distintos, interpretações distintas. Então agora vem o que? Vem o irmão do palhaço aqui, ó. Vem palhaçada dupla desse examinador. Provavelmente o cara errou esse gabarito, não tem possibilidade não. Beleza? Mas vamos lá. Superada essa crise do examinador maluco, eu até vou riscar, nem merece ficar aqui essa questão sem estar arriscada. Questão 27. O exercício do poder regulamentar é privativo do poder executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município.
Perfeito? Perfeito. Regra, poder regulamentar privativo do chefe do executivo. Questão 28. Atenção, questão 28. Vamos ver o que tem aqui. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade. Olha só que está errado aqui, ó. Ele é originário ou é secundário? Secundário. Em regra, não em exceção. Em exceção, o poder regulamentar é dotado de originalidade, sim. Qual? Quando está tratando do que? De decreto autônomo. Então, nesse caso, não tem como estar correto. Vamos continuar. Cria situações jurídicas novas. Ó, tá errado também. Tá vendo? Então, não tem como estar certo. Questão 29. No exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos? Sim ou não? Decreto autônomo? Sim. De organização administrativa, desde que essas não impliquem que num aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Perfeito. Última questão. Sem analista judiciário da STM 2018, inclusive, aí, sem maiores complicações. Beleza, meu povo? Então, até a próxima aula. Um grande abraço.